Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Dando aquela respirada funda porque aconteceu de novo. Eu fiz o vídeo inteiro e não apertei o botão para gravar. Ah, faz parte. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o BRCR, mais um mês acompanhando este fundo e eu vou falar a mesma coisa que eu falei na primeira gravação. Eu tenho um desânimo de gravar sobre este fundo, eu gravo pelo compromisso que eu tenho com vocês e eu sei que tem bastante cotista que me assiste, mas assim, um relatório que não apresenta o demonstrativo de resultado, fica praticamente impossível de a gente avaliar a situação do fundo. A gente não sabe quanto que está entrando de receita, quanto que está saindo de despesa, a gente tem que acreditar no que está lá. Na verdade, tem que acreditar que o fundo está pagando aquilo porque ele está, assim, é muito ruim, infelizmente. Mas bora para o relatório gerencial de março, que a gente tem algumas coisas importantes para falar. Na verdade, eu vou falar de novo, mas para você que está assistindo, vai falando pela primeira vez. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de março, daí vocês já está todo marcado. O fundo está aí, e aqui um ponto, o fundo ele continua alugando, ele vem fazendo todos os meses alugando um pouco, diminuindo a vacância, alugou um novo contrato lá na Torre Almirante, quase 2.500 metros quadrados, prazo contratual de 6 anos, condições comerciais já em linha com os contratos assinados no empreendimento. Aqui falando sobre o mercado, e aqui, assim, pessoal, o que eu falo, deixa eu falar aqui primeiro. Falando sobre o mercado do Rio, algo que eu já venho falando e eu que sou do Rio venho percebendo isso. O mercado está melhorando, a gente está vendo salas vazias alugando, alguns locais que estavam fechados voltando a funcionar. Isso é muito. Está demorando, claro. A gente está falando aí de praticamente 4 anos pós-pandemia, né? Mas mesmo assim ainda segue em recuperação, mas bem lenta, mas algo que já é visível. Já São Paulo, como a gente sabe, continua aquecido. Eles falam aqui que tem uma demanda muito grande por áreas de 3 mil a 15 mil metros quadrados, falando que isso é positivo para a EZ Tower, porque ela tem esse tipo de perfil, porém, tá, e aí? Para mim isso aqui não quis dizer nada. E aqui, pessoal, a gente vê que, cara, tem alguma coisa, não é possível que um fundo que, em tese, vem diminuindo vacância, vem mostrando melhoria, continua com um deságio muito grande. R$ 40, cota patrimonial 86, embora ele tenha dado uma valorizadinha aí, 46, 42,30, mas mesmo assim o deságio é muito grande, muito grande. E ainda acontece isso, o fundo reduz o rendimento. Por que, que ele reduz o rendimento? Se ele está diminuindo vacância, se eles colocam aqui, né, ó, se o fundo melhorou a questão de locação, receita contratada de locação teve um desempenho ligeiramente superior ao mês anterior, ou seja, está entrando mais dinheiro, por que, que o fundo diminuiu o rendimento? Provavelmente porque ele está acabando o dinheiro que ele tem de reserva. Se a gente for pegar nas últimas DRS, a gente vê que o fundo não gerava isso para pagar. Então ele estava usando reserva de algum lugar, possivelmente das vendas que ele fez do portfólio lá no começo do ano passado, lá para março, abril, quando ele vendeu aqueles monte de ativo lá pro VGIR, né, pro VEGRI. E só que a gente não sabe o quanto que o fundo tem de reserva. Se ele está diminuindo o dividendo é porque essa reserva está acabando ou ele precisa diminuir para poder adequar. Só que a gente não sabe o quanto que tem. Porque a gente chega e vê mais uma vez isso daqui. Devido ao processo de auditoria das demonstrações financeiras anuais do fundo, esse relatório não inclui informações financeiras imediatamente anteriores. Caceta, cara. Por que, que todos os fundos passam por relatório auditoria anual? E a gente pressupõe que anual é uma vez por ano. E mesmo assim, eles continuam mostrando. Por que, que só o BRCR não mostra? Concordam comigo que tem alguma coisa errada? Porque não é possível isso. Não faz o menor sentido o fundo não mostrar. Porque a gente não sabe quanto que o fundo está gerando de receita, se a gente comparar com o mês anterior, se está aumentando receita, está aumentando despesa, a gente não sabe. E pior, ainda tem isso aqui, ó. O fundo no mês que vem vai rolar mais uma vez a dívida. E aí eles colocam aqui que, tentando justificar que é um ponto positivo, e nesse caso é mesmo, porque o spread caiu. A dívida que antes era 13,50 foi rolada para 2,09. Aí eu faço a pergunta para vocês, que credor bonzinho esse, né? Cara, impressionante. Eu não vou conseguir te pagar a dívida. Eu vou prolongar a sua dívida, ainda vou abaixar a taxa para você. Cara, para mim não faz o menor sentido isso. Tem alguma coisa muito estranha nisso. E a gente vai ver se eles vão informar qual vai ser a nova taxa, se de fato. Eles falam aqui que no próximo mês poderá, né? Eles estão usando poderá, porque pode não acontecer, mas já estão falando isso há um bom tempo, então dificilmente isso não ocorra. E aí, qual que vai ser? Qual vai ser a taxa?
E aí a gente vê que a vacância ela vem diminuindo, porém o fundo reduz o rendimento. E aí o guidance agora é de 0,40 a 0,48 para agosto de 25, ou seja, ainda tem possibilidade de cair mais 5 centavos, ainda mantém dentro do guidance. Mas a questão toda, pessoal, é assim, e os prédios são bons, tá? Não são bem localizados, mas são prédios bons. Tem aqui alguma vacância, mas grande parte aqui sem vacância. E aí a gente não sabe como que o fundo tá, o que que tá acontecendo com o fundo, a gente tem que olhar esses mesmos dados, nada muda, nada muda. Infelizmente é isso. Eu até cheguei a um mês falar que, há um tempo atrás, que esse fundo devia acabar, ou ser incorporado por outro, né? São bastante cotistas, tem 140 mil cotistas. Mas aí o fundo melhorou o relatório, mudou o formato do relatório, chegou acho que 2 ou 3 meses seguidos publicar DRE, a gente até achou estranho, achando que ia. Mas voltou a mesma coisa. Infelizmente, pessoal, assim, eu peço. Não tem nem como pedir desculpa, porque é isso que dá para fazer. Esse é o tipo, e aí cabe você. E aí vocês conseguem entender por causa do porquê desse deságio muito grande. Mais da metade, né? É muita coisa. Tá justificado, porque o cotista, ele, nesse caso, ele é pego de surpresa. Como ele foi pego de surpresa quando o fundo. Os cotistas descobriram um passivo de 1 bi. Que aí foi o que o fundo precisou fazer as vendas. Porque não era algo informado. Os cotistas descobriram, do nada aparece um passivo de 1 bi. Claro que se a gente ficar vendo informe mensal, a gente consegue descobrir isso. Mas não é nem todo mundo que vê isso. As pessoas se baseiam pelo relatório gerencial e nada é informado. E do nada aparece um passivo de 900 milhões. Entenderam? Então, são esses e outros motivos que fazem com que o fundo tenha um deságio tão grande. E o que é mais impressionante é como que o BTG consegue no BTLG ter um baita de um fundo e no BTHF também. E no BRCR essa porcaria de relatório, essa porcaria de informação. Infelizmente é o que tem para hoje. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.